Boa noite a todos vocês. Vamos fazer a nossa prece inicial para mais um trabalho de hoje, agradecendo a Deus pela vida, por mais essa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações. Livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Vamos ver hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele inicia o texto com algumas passagens dos Evangelhos, do Novo Testamento. Vamos à leitura então. No item 1, Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai, que está nos céus. Essas passagens são encontradas no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, e também de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. No item 2, continuando a leitura, entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. São encontradas essas passagens nos Evangelhos de Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15, e de Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Agora no item 3, que foi relatado após a transfiguração de Jesus, onde ele se mostra ali aos discípulos, aos 3 discípulos que estavam com ele naquela noite. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Essas passagens são encontradas no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, e também de Marcos, capítulo 9, versículos de 11 a 13. Agora vamos ao texto, ao item 4, que é sobre a ressurreição e reencarnação. Diz assim: A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre este ponto, como sobre muitos outros,
não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam, pela palavra ressurreição, o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão, desde há muito, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, assim, se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Então nós vemos aqui a explicação, na verdade, para a ideia de ressurreição que se tinha naquela época, que se acreditava que a pessoa voltaria depois da morte da mesma forma que havia morrido, inclusive com o mesmo corpo. Então essa ideia era a ideia de ressurreição. E vemos nessas passagens dos evangelhos, dos evangelistas, que Jesus já falava sobre claramente. Hoje, né, nós entendemos que mais claramente que era sobre a reencarnação que ele dizia, só que na ocasião os homens, a incompreensão dos homens, não tinham os espíritos ali encarnados naquela época, não tinham a compreensão, a clareza de entendimento que hoje nós temos. Eu digo, nós que estamos dentro da doutrina espírita, porque mesmo hoje muitos ainda não aceitam, né, a reencarnação como uma verdade, estão ainda presos às ideias de ressurreição, dessa ressurreição, como diz aqui o Evangelho, daquela ideia daquela época, ainda que Jesus estava aqui. Muitos não caminharam, não por uma série de situações, por falta de interesse ou até por falta por estarem convictos da ideia da ressurreição, da forma que ela é, que aprenderam como ela é, por falta de interesse ou por alguma outra situação, estão ainda com essa ideia presa, antiga, né, da ressurreição. Talvez até por preconceitos quanto ao espiritismo, quanto às ideias que o espiritismo traz, as explicações que são trazidas para nós hoje, muitos ainda não aceitam essa diferenciação e continuam tendo da mesma maneira essas ideias. Mas é importante que nós tenhamos essas informações, esses esclarecimentos e buscarmos ali no Novo Testamento esses parágrafos e aliás capítulos e versículos que foram citados, que são citados
não só nesse texto do Evangelho, mas como em todos que o Evangelho segundo o Espiritismo cita, buscarmos no Novo Testamento ali o contexto em que eles estão, porque é importante também e vai nos dar uma ideia mais clara se buscarmos na origem, na menção original deles, de cada evangelista ali no momento em que isso foi ditado. O contexto em que isso foi colocado nos dá também, como forma de estudo, uma clareza e um entendimento maior para a nossa ideia ser mais ampliada aí sobre o texto. Tá bom? Ficamos por aqui hoje e espero que isso traga para nós algumas reflexões e interessarmos aí as nossas buscas e conhecimentos sejam ampliados com relação a esses itens. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa semana. Boa noite a todos, que consigamos convergir nossos pensamentos a Deus, a Jesus. E na oportunidade de hoje eu gostaria de abordar a parábola do filho pródigo, que se encontra no Evangelho de Lucas. E também leremos uma mensagem do Espírito de Joana de Ângeles a respeito dessa parábola, relacionando a nós espíritas. Bom, esse Evangelho de Lucas narra a história de dois filhos que possuem comportamentos diversos, né? E a gente conhece muito essa parábola pelo filho pródigo, o filho dissipador, que pediu antecipadamente a sua parte da herança e depois se arrependeu e voltou ao pai, à casa do pai. Mas a gente também tem que prestar atenção no comportamento do irmão desse filho mais novo, o filho pródigo. Vamos à leitura. E disse Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Então ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se de seu país para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade vivendo dissolutamente. Depois do filho pródigo gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou a seus campos para apacentar porcos. Ele, o filho pródigo, desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Alfarrobas, aqui é um comentário meu, significa o alimento dos porcos, né? Alfarroba seria uma planta comestível. Mas, caindo-se em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome? Após levantar, irei a meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. E levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei para fora a principal estola, que significa um traje longo utilizado por pessoas distintas. Trazei para fora a principal estola e vestiu. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos, comendo-o,
porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu a música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou um novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta a seu pai, disse o irmão mais velho: eis que sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me destes um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E, a partir dessa leitura, a gente pode agora prosseguir para a comunicação de Joana de Ângeles. E nessa comunicação, a gente vai perceber qual é a relação dessa parábola com nós espíritas. Essa comunicação se encontra num livro chamado Vitória sobre a Depressão e foi psicografado por Divaldo. Vamos à leitura. Analisando a parábola do filho pródigo, deduz-se que o seu retorno à casa paterna tem muito a ver com a condição dos modernos espiritistas, que no passado tomaram conhecimento da doutrina de Jesus e, ricos de conhecimento, de insuperáveis bênçãos, reuniram todos os haveres do sentimento e da inteligência e partiram para as experiências dolorosas no país longínquo da irresponsabilidade e da insensatez. Desperdiçaram todos os tesouros de tempo e de oportunidade, entregues ao gozo estafante e perturbador, até o momento em que se sentiram vazios e angustiados, experimentando a grande escassez de meios para prosseguir na luxúria que se abateu sobre a devastada região da alma. Sem provisões morais, nem equilíbrio emocional para enfrentar as consequências das suas dissipações, não encontraram ensancha para a reabilitação e a sobrevivência, senão entre os suínos dos vícios, tornando-se mais vilipendiados, quando então pensaram na suprema misericórdia do Pai e retornaram ao grande lar. Assinalados pelas dores e pela carência de tudo, destroçados e sem condições de apresentar-se como filhos queridos que sempre foram, expressaram toda a sua dor e miserabilidade àquele que sempre os espera com ternura e afabilidade. Enquanto se justificavam pela deserção do lar paterno, pelos abusos e comportamentos insanos, o amor amparava-os misericordioso, não valorizando a sua queda nem aguardando explicações desnecessárias. De imediato, o Pai Amantíssimo convocou os seus servidores, a fim de que o vestissem com a túnica da dignidade, oferecendo-lhes apoio para os pés feridos e cansados, permitindo que uma alegria se instalasse no reino, porque os perdidos agora estavam achados e aqueles que se encontravam mortos nas paixões cruéis agora estavam vivos para a realidade. O seu incondicional socorro e toda a sua assistência irritaram os irmãos mais velhos, aqueles espíritos que se compraziam no mal e os assessoraram nos dias da sua alucinação, que, amargurados, negavam-se a participar do banquete da Boa Nova, toda feita de madrugada festiva e de esperança. Mesmo a estes, o Pai generoso explicou que também os amava,
que sempre estivera protegendo-os e compreendia o seu mal-estar, propondo-lhes, no entanto, renovação e arrependimento pelo procedimento doentio que requeria perdão e afeto. Envolvendo os filhos perdidos em afabilidade e doçura, levou-os para as reflexões felizes da temperança, de modo que pudessem refazer as trilhas evolutivas mal percorridas e se preparassem para os futuros comedimentos da renovação moral. Dessa maneira, reencarnaram-se na abençoada escola do Espiritismo, de modo a aproveitar os recursos iluminativos e salvar-se. Bom, aqui nós vamos fazer uma pausa para comentar o que a gente já leu até agora. Essa parábola, de acordo com Joana de Ângeles, é pertinente a nós espíritas, porque o retorno do filho dissipador, do filho pródigo à casa paterna, representaria a nossa condição de espírita, que no passado, em outras encarnações, malbaratamos, desperdiçamos os talentos, a nossa inteligência, as bênçãos que tínhamos de forma indevida, de forma irresponsável. E recobramos a nossa lucidez, nos arrependemos e fomos recebidos com o amor incondicional do Pai. E assistindo a tudo isso, os nossos irmãos mais velhos representariam aqueles espíritos que se compraziam no mal, que se negaram a compartilhar esse banquete de boa nova. Então, a par dessas primeiras impressões, vamos prosseguir na mensagem de Joana de Ângeles, e nesse trecho específico que vai ser lido, a gente pode identificar quem seria o irmão mais novo. Sem qualquer dúvida, os cristãos novos são aqueles discípulos infiéis e desvairados que malbarataram as dádivas do amor de que Jesus Cristo se fizera mensageiro, perdendo-se no lodaçal dos interesses subalternos, trocando a luz pela treva, a alegria pelo tormento, a verdade pela impostura. É compreensível que a sua jornada atual esteja assinalada por desafios que foram colocados por eles mesmos ao longo das experiências anteriores e agora se apresentam para serem atendidos. Dores e aflições, solidão e carências constituem-lhe o resultado das malversações dos inestimáveis bens de que dispunham e colocaram a serviço da alucinação imediatista do gozo, em detrimento da aplicação correta, em favor da futura felicidade, mediante o trabalho e a autodignificação. Os ideais que iluminam as suas vidas são as lições ouvidas no lar paterno, antes do renascimento corporal que ora se lhes esculpiu no cerne do ser, transformando-se em estímulos imprescindíveis para os resgates dos erros e para a renovação dos compromissos elevados dos quais se divorciaram. Aqueles que persistem, mesmo sob chuvas de calhaus e de desespero, estão conscientes da grave responsabilidade que lhes pesa sobre a consciência ante a sublime concessão que receberam, ganhando a dádiva do recomeço no mesmo país longínquo, quando este se encontra assolada pela seca e pela escassez de alimento espiritual para a sustentação do seu povo. Bom, aí agora a gente vai prosseguir na leitura, mas destacando que é o momento em que Joana faz comentários sobre o irmão mais velho. Compreendendo que os irmãos mais velhos, arraigados no erro e no crime, que se demoram na erraticidade, enciumados e raivosos, espreitam-nos, sofrem-lhe-os assédio, mas não desanimam, porque a seu turno têm para com eles uma grande dívida, que é o desamor que lhes devotaram, abandonando-os oportunamente quando por sua vez necessitavam de auxílio e de compreensão. Traídos uns, enganados outros, caluniados diversos e perseguidos na sua grande maioria,
enlouqueceram de dor e, ainda magoados, recusam-se a recebê-los no coração empedernido, optando pela vingança em que por enquanto se comprazem. Não admitem ficar à margem, ao mesmo tempo que eles, os seus algozes, são recebidos em festa, e aqueles que se sentem vitimados não fruíram em todo esse tempo a alegria da convivência com os seus afetos desfeitos, nem com as esperanças perdidas. É natural, portanto, que a jornada desses filhos pródigos de retorno ao proscênio terrestre seja assinalada por testemunhos, cabendo-lhes empenhar-se para demonstrar que, após terem caído em si, abraçaram novas ideias e estão dispostos a pagar o tributo pelos prejuízos que causaram aos seus irmãos hoje equivocados. O amor de Deus não tem limites, e por isso mesmo é misericordioso quando a justiça deve ser implantada. É rico de compaixão quando escasseiam os meios de elevação dos calcetas, abrigando todos no seu seio. A ninguém faltam os instrumentos para a renovação e a autoiluminação no país longínquo em que se encontra. Sem qualquer dúvida, há mais alegria no Senhor quando alguma de suas ovelhas que se extraviou retorna ao rebanho. Perseverando no bem em ação, esses filhos pródigos terminarão por sensibilizar os irmãos mais velhos, induzindo-os à mudança de atitude, renovando-se também. Os júbilos serão mais auspiciosos, porque o rebanho da fraternidade estará reunido na seara do amor e da luz, trabalhando para que nunca mais ocorram a forma de paz nem a escassez de sabedoria entre os habitantes do país longínquo. O retorno à casa paterna é sempre feito com a ternura e gratidão, porquanto nenhum lugar no mundo de ilusões existe que se lhe compare à segurança e à harmonia. Bom, essa foi a mensagem de Joana de Ângeles, fazendo referência à parábola do filho pródigo e relacionando a nós espíritas, né? Podemos considerar então que nessa parábola o pai seria Deus, o filho pródigo representaria todos nós espíritas cristãos novos, e o irmão mais velho representaria o espírito que se compraz no mal, aquele espírito irmão que se magoou, se enciumou e se irritou com o irmão pródigo. E na parábola, o lar paterno representa o plano espiritual e o país longínquo, o plano material em que vivemos. E a relação entre os irmãos é a seguinte: é a relação em que o filho pródigo tem uma grande dívida para com o irmão mais velho, que foi o desamor que o irmão mais novo lhe devoltou, abandonando-o no momento de necessidade. Por isso, essa parábola nos ensina que o irmão mais novo, que somos nós, deverá sensibilizar o irmão mais velho pelo testemunho, induzindo-lhe a mudança. Que possamos colher os frutos dessa mensagem, dessa parábola, possamos vivenciar tudo aquilo que aprendemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de sabedoria. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos, com esquecimento de todo mal. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, principalmente daquele que reside em nós mesmos. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.